Já pensou num escritor que se tornou uma lenda, não só pelo que escreveu, mas principalmente por ter parado de escrever? Hoje vamos mergulhar na história de um dos poetas mais fascinantes e enigmáticos de todos os tempos, Arthur Rimbaud. Um jovem que incendiou o mundo da literatura e depois simplesmente desapareceu. Alguns vivem para escrever, mas Arthur Rimbaud escreveu para poder viver depois. A sua história é a de um cometa que cruzou o céu da poesia, deixando um rastro de fogo e mistério. Ele escreveu versos que mudaram o mundo para sempre e depois partiu para nunca mais olhar para trás, como se a literatura fosse apenas uma febre da juventude. Vamos voltar a 1854, numa pequena cidade no interior da França. É lá que nasce Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Desde muito cedo era óbvio que ele não era uma criança comum. Enquanto os outros meninos brincavam, Arthur devorava livros. Ele via o mundo de uma forma diferente, como se estivesse a sonhar numa língua que só ele entendia. A sua mãe, uma mulher rígida e autoritária, empurrava-o para a excelência acadêmica. E ele não desiludiu. Aos 15 anos, Arthur já escrevia poemas com uma maturidade e uma perfeição técnica que deixavam os seus professores boquiabertos. Eram versos de uma beleza e uma complexidade que poetas mais velhos demorariam uma vida inteira a alcançar. Com 17 anos, o seu nome já ecoava nos círculos literários de Paris. Chamavam-lhe gênio, o futuro da poesia francesa. Mas havia um problema. Rimbaud odiava tudo aquilo que o mundo amava. Ele desprezava as regras, a escola, a religião, a burguesia, a ordem. Para ele, tudo isso era uma prisão para a alma. Ele queria mais. Queria o desconhecido, o absoluto. Foi nessa busca que ele escreveu uma das frases mais impactantes e revolucionárias da poesia moderna. Je est un autre. Eu é um outro. Com esta simples declaração, ele estilhaçou a noção tradicional do eu poético. O poeta não era mais um confessor dos seus próprios sentimentos, mas sim um canal, um vaso por onde passavam todas as sensações, todas as vozes do universo. Ele queria ser um vidente, alguém que, através do desregramento de todos os sentidos, pudesse alcançar o desconhecido. A sua rebeldia não era apenas intelectual. Cansado da sua cidade natal, ele fugia constantemente para Paris, vivendo nas ruas, faminto, mas livre. Foi numa dessas fugas que a sua vida mudou para sempre. Ele enviou alguns dos seus poemas a Paul Verlaine, um poeta já estabelecido e aclamado em Paris. Verlaine ficou absolutamente chocado com o talento daquele jovem desconhecido. A resposta dele foi imediata. Venha, cara grande alma, nós o chamamos, nós o esperamos. Quando Rimbaud, com os seus 17 anos, sapatos gastos e um ar selvagem, chegou a Paris e bateu à porta de Verlaine, o encontro foi elétrico. Verlaine, um homem mais velho, casado, viu em Rimbaud não só um gênio, mas a personificação da liberdade que ele secretamente desejava. Entre os dois nasceu uma relação avassaladora, um amor tempestuoso, feito de paixão, admiração mútua, arte e uma espiral de autodestruição. Juntos eles viveram um escândalo ambulante pela sociedade parisiense. Bebiam absinto, experimentavam haxixe, desafiavam todas as convenções sociais. A relação deles era uma montanha-russa de emoções. Brigavam de forma violenta, separavam-se e depois voltavam um para o outro, numa dependência artística e emocional que era tão brilhante quanto insuportável. A mulher de Verlaine, desesperada, não aguentou e abandonou-o. Livres, os dois poetas partiram para Londres e depois para Bruxelas, vivendo uma vida boêmia, sempre no limite. Durante este período de caos e paixão, Rimbaud escreveu algumas das suas obras mais importantes, como Uma Temporada no Inferno. Neste livro, ele descreve a sua vida louca, a sua descida aos infernos pessoais e a sua relação com aquele a quem chama de o esposo infernal, uma clara referência a Verlaine. É uma obra visceral, desesperada, uma confissão brutal de quem se sentiu perdido entre o céu e o inferno. Mas toda a intensidade tem um preço. A relação tornou-se tóxica, insustentável.
Em julho de 1873, durante mais uma briga violenta num hotel em Bruxelas, Verlaine, bêbado e desesperado com a ideia de Rimbaud o abandonar para sempre, pegou numa pistola e atirou. Um dos tiros atingiu o pulso de Rimbaud. A ferida não foi grave, mas o ato selou o fim da relação. Verlaine foi preso e condenado a 2 anos de prisão. Rimbaud sobreviveu e, depois de se recuperar, partiu. Para longe de Verlaine, para longe de Paris, para longe de tudo. E então, o silêncio. Aos 21 anos, no auge do seu poder criativo, Arthur Rimbaud, o poeta que prometia revolucionar a literatura, abandonou-a completamente, para sempre. O gênio calou-se. Foi como se, depois daquela temporada no inferno, ele tivesse decidido que a busca através das palavras tinha chegado ao fim. Ele queimou a sua própria lira. O que faz um gênio quando deixa de ser gênio? Ele tenta viver uma vida normal. Ou, no caso de Rimbaud, uma vida extraordinariamente diferente. O poeta transformou-se em comerciante, em explorador, num andarilho incansável. Ele precisava de esquecer a poesia, esquecer Verlaine, esquecer o eu que um dia foi. E para isso, ele mergulhou no mundo da ação, do comércio, do lucro. Ele viajou pela Europa, aprendeu várias línguas e acabou por se estabelecer em África, principalmente na Etiópia e no Iêmen. Lá, ele viveu uma vida dura, longe do glamour dos salões literários de Paris. Tornou-se um comerciante de café, peles e, sim, até mesmo de armas. O poeta que queria mudar a vida agora negociava mercadorias em postos comerciais remotos, enfrentando doenças, o clima impiedoso e a solidão. Durante quase 20 anos, ele nunca mais escreveu um único verso. As suas cartas para a família eram pragmáticas, detalhando negócios, lucros e dificuldades. Não havia nelas qualquer vestígio do poeta visionário. Era como se a poesia tivesse sido um incêndio, e ele, o próprio combustível, tivesse sido completamente consumido. Mas o destino é por vezes cruelmente irônico. No início de 1891, uma dor insuportável no joelho direito começou a atormentá-lo. O que parecia ser apenas artrite era, na verdade, um cancro ósseo agressivo. Ele teve de deixar a África, o continente que se tinha tornado a sua casa, e regressar à França para tratamento. Em Marsella, a sua perna foi amputada, mas era tarde demais. O cancro já se tinha espalhado. Nos seus últimos dias, ele estava irreconhecível. Sozinho, num quarto de hospital, com uma perna a menos, olhava o mar pela janela. Ninguém que o visse imaginaria que aquele homem sofrido era o mesmo jovem brilhante que tinha abalado os alicerces da poesia europeia. Ele morreu a 10 de novembro de 1891, aos 37 anos. Enquanto Rimbaud vivia a sua segunda vida em África, o mundo literário que ele tinha deixado para trás estava a ser completamente moldado pelas suas palavras. Os surrealistas, décadas depois, viram-no como um profeta. Poetas e artistas de todo o mundo beberam da sua fonte, inspirados pela sua audácia e pela sua busca radical pela liberdade. Sem saber, o andarilho que morreu em Marsella tinha se tornado imortal. Rimbaud foi o poeta que abriu a porta da literatura, viu o que havia do outro lado, e depois simplesmente saiu, fechando-a atrás de si. Ele provou que há vida depois da arte, mas talvez nunca haja paz. Como ele mesmo escreveu, numa das suas frases mais melancólicas, a verdadeira vida está ausente. A sua jornada foi uma busca incessante por essa verdadeira vida, seja na poesia, no amor ou no deserto africano. E essa busca, essa ausência, é o que o torna eterno. Obrigado por terem viajado conosco pela vida intensa de Arthur Rimbaud. Se gostaram desta história, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, para mais mergulhos na vida de grandes figuras da história. Até a próxima!